Pessoal, continuando a nossa aula de física, lembrando que tudo está incluído dentro das ciências, a gente não está separando em física, química e biologia, é tudo ciência integrada, só que essa área vai falar um pouco mais a fundo sobre física, que é a questão das nossas ondas, tá? Nós temos dois tipos de ondas, nós temos as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Qual que é a diferença de onda mecânica e onda eletromagnética? A diferença é a seguinte: as ondas mecânicas elas precisam necessariamente se propagar em um meio, elas não conseguem se propagar, por exemplo, no vácuo, no espaço. É por isso que nós não conseguimos ouvir sons no espaço. Os astronautas que vão para lá falam que eles não conseguem escutar som nenhum. Por quê? Porque o som ele é um tipo de onda mecânica que precisa de um meio para se propagar. E como no espaço não tem ar, não tem atmosfera, não tem um meio para se propagar, não conseguimos escutar os sons. Então qualquer filme de ficção científica que tiver som no espaço é mentira, é balela, porque não consegue produzir som no espaço, uma vez que no espaço não tem um meio. Então, o espaço é um vácuo. Só que o outro tipo de onda, que é a onda eletromagnética, ela sim, ela consegue se propagar no espaço. Quem são as ondas eletromagnéticas? Por exemplo, as luzes, tá? Luz do sol, a luz branca. As luzes são ondas eletromagnéticas que se propagam tranquilamente no vácuo, onde não tem meio nenhum, tá bom? Então, esses são os dois tipos de ondas, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas, um exemplo, o som. Ondas eletromagnéticas, um exemplo, a luz. Mas por que vocês estão conseguindo me escutar agora? Não tem nenhum meio, parece que o meu som está saindo da minha boca, está chegando no celular, passando por qual meio? Não tem que passar necessariamente por um meio para escutar esse som? Sim, esse som está passando pelo meio atmosférico, pelos gases. Então o som que eu estou emitindo está batendo de partícula em partícula de gás até chegar no celular. Tá? Se fosse lá no espaço, se você estivesse do meu lado, você não iria conseguir escutar o meu som. Por quê? Porque no espaço não tem gás, não tem atmosfera para esse som ser transferido de átomo para átomo, tá bom? Então por isso que nós conseguimos nos escutar numa sala, aqui na Terra. Por quê? Porque o som se propaga em um meio. Qual que é esse meio? Atmosfera, tá? Mas não só na atmosfera, tá? O som ele se propaga também de outras maneiras. Por exemplo, numa parede, quando você dá um soco numa parede e não consegue escutar o barulho que faz, o som está se propagando, as ondas estão se propagando nesse meio. Então, se tiver um meio, o som ou qualquer outro tipo de onda mecânica consegue se propagar, tá bom? Bom, nas ondas eletromagnéticas, que são a onda de luz, por exemplo, é a onda que o nosso Sol emite, tá? Bom, se nós temos o nosso Sol lá, solzinho bem bonitinho aqui do Teletubbies. Pronto. O Sol, ele emite ondas ultravioletas, tá? Que nada mais é do que um tipo de onda infravermelho. Você consegue observar esse tipo de onda? Quando você olha para o Sol, você consegue ver a radiação saindo dele? Não, você não consegue. Por quê? Porque o tipo de onda eletromagnética não é visível ao olho humano. Nós não conseguimos observar esse tipo de onda. Existem alguns animais que conseguem observar ondas eletromagnéticas, como por exemplo as serpentes. As serpentes elas conseguem muito bem observar o infravermelho, que é um tipo de onda eletromagnética. Nós humanos nós não conseguimos observar esse tipo de onda, tá ok? Bom, se você disse que tem vários tipos de ondas eletromagnéticas, sim, tem vários. Olha lá na página da sua apostila. Na página 52, nós temos alguns tipos de ondas eletromagnéticas aí, ó. Tem a onda de frequência baixa, frequência alta, ondas de rádio, micro-ondas, a radiação infravermelha, a luz visível, que é a luz que nós observamos as cores, né? Nós não estamos observando a luz, nós estamos observando as cores emitidas por ela, tá? A radiação ultravioleta, os raios X e os raios gama. Então, são todos tipos de ondas eletromagnéticas. O que vai diferenciar cada uma delas? A sua frequência, tá? Se nós temos uma onda de frequência baixa, ó, perceba que essa frequência é bem lenta. Isso é frequência baixa. Aí começa a ficar o quê? Frequência alta aqui, ó. Então, nós vamos desde a baixa frequência até a alta frequência, passando pelos tipos de ondas. Aquelas de baixa frequência, por exemplo, são as ondas de rádio, as ondas da televisão, que são emitidos sinais de rádio e televisão, são ondas de frequência
bem baixa, tá? E depois, mais para frente, nós temos os raios X ali e o raio gama. Por isso que é um tanto quanto perigoso a questão do raio-x, de você tirar muitos raios-x, assim. Por isso que quando você vai tirar raio-x, o cara que vai tirar, o médico ali, né, o radiologista, ele vai ficar atrás de uma parede de chumbo. Por que ele tem que ficar protegido ali? Porque as ondas que vêm do raio-x, que está mais ou menos por aqui, o raio-x ele tem uma frequência muito alta, tá? Então essa frequência alta pode mexer com a genética, com as nossas células. Então temos que tomar cuidado com os tipos de ondas de frequência alta, tá? As de frequência baixa não. As de frequência baixa são bem baixas de frequência, não mexe com o nosso organismo. Por isso que o raio-x tem essa questão complicada. E um pouco pior ainda é o raio gama, né? O raio gama é uma das maiores frequências aqui. O raio gama temos que tomar mais cuidado ainda, porque ele é uma das maiores frequências, então ele mexe realmente com o nosso organismo. No meio aqui mais ou menos, nós temos a radiação infravermelha. É essa que alguns animais conseguem observar, tá? Radiação infravermelha. O que seria essa radiação infravermelha? São as ondas de calor. As ondas de calor também são ondas eletromagnéticas do tipo infravermelha. São ondas que alguns animais conseguem sentir com alguns órgãos sensoriais deles, que comunicam a ele o organismo que está próximo a ele, porque está emitindo calor, está emitindo ondas eletromagnéticas na forma do infravermelho. Um pouquinho antes do infravermelho, aqui para as baixas, nós temos o micro-ondas. Aquelas ondas que nós temos no aparelho de micro-ondas, tá? São ondas até com uma frequência baixa. Então, temos os micro-ondas aqui. E antes aqui as de rádio, e essas são uma das mais utilizadas, né? As de rádio, tá? Qual que é a importância das ondas? Muitas, né? O seu celular funciona por causa delas, a sua televisão também por causa delas. Sinal de satélite, por que a gente consegue se comunicar com satélites que estão lá no espaço? Por quê? Por causa das ondas de rádio. Se a gente trabalhasse com ondas mecânicas para a gente se comunicar com algum satélite, teria como? Não teria, por quê? Porque a onda mecânica não se propaga no vácuo, ela precisa de um meio, por isso que nós não utilizamos ondas mecânicas para conversar lá com satélites, com naves, ondas espaciais, tá? Temos que usar ondas eletromagnéticas, tá bom? Do tipo de rádio. Por quê? Porque ela consegue se propagar no vácuo, e aí facilita a comunicação. Então, dessa parte, por enquanto, eu quero que vocês se atentem na diferença das duas ondas que nós temos, mecânicas e eletromagnéticas, uma delas precisando de um meio para se propagar, ar, o líquido, por exemplo, as ondas do mar, né? As ondas do mar se propagam no meio líquido, por isso que nós conseguimos observá-las, e o outro tipo de onda que são as eletromagnéticas. Essas não precisam de um meio para se propagam no vácuo, onde não tem meio, onde não tem gás, onde não tem nada, né? Que são, por exemplo, as luzes. E aí, os tipos de ondas eletromagnéticas, o que vai determinar qual é o tipo dessa onda é a sua frequência, desde a baixa frequência até a alta frequência, tá? Então, eu quero só que vocês façam os exercícios ali da página 52, o 3, o 4 da 53 e o 5 da 53 também, tá bom? Na próxima aula a gente corrige e aí eu vou começar a falar um pouco sobre as ondas mecânicas, tá? Agora a gente viu as eletromagnéticas, na próxima aula eu falo das mecânicas mais, tá bom? Valeu, é nóis!